O fogo ainda crepita entre as pedras quebradas. O ar cheira a poeira, sangue e madeira queimada. Gritos ecoam entre vielas estreitas. Um pai sacode o corpo imóvel do filho. Uma mulher corre, carregando água, tarde demais. O céu parece fechado, pesado, silencioso. No alto da colina, homens se ajoelham, tremendo, enquanto o vento espalha cinzas sobre a cidade. Ninguém entende o que está acontecendo. Ninguém sabe por que os céus parecem ter se afastado. E no meio do caos, uma pergunta atravessa o coração de todos: Deus ainda está entre nós? Era o tempo dos grandes confrontos espirituais de Israel entre aproximadamente 850 e 800 antes da nossa era. Um período marcado não apenas por guerras ou reis, mas por algo mais profundo e invisível. O choque entre fé e idolatria, entre poder humano e a presença do divino. Nesse cenário, surgem figuras extraordinárias, homens que não escreveram livros, mas mudaram o rumo da história: Elias e Eliseu. Seus atos foram vistos como milagres, seus confrontos como sinais de ruptura. Não era apenas religião. Era a sensação de que o próprio destino da nação estava sendo decidido. Durante muito tempo, imaginou-se que Israel vivia apenas decadência moral e instabilidade. Mas essa visão não conta toda a história. Antes do colapso espiritual, havia prosperidade. Campos férteis produziam em abundância. Cidades cresciam. O comércio cruzava desertos e vales. Reis construíam fortalezas e palácios. Havia riqueza, estabilidade e expansão. Era uma sociedade viva, pulsante, confiante. E exatamente nesse auge, algo começou a se romper. Não nas muralhas, mas no coração do povo. Israel era uma terra de rotas abertas. Mercadores viajavam entre reinos. Caravanas traziam tecidos, metais, especiarias e ideias. Povos vizinhos influenciavam costumes e crenças. Altares estrangeiros surgiam discretamente. O culto ao Deus invisível começava a dividir espaço com deuses visíveis, estátuas de madeira e pedra, promessas de fertilidade e poder imediato. A estrutura que trouxe prosperidade também abriu portas para a transformação espiritual. E lentamente, quase imperceptivelmente, a identidade da nação começou a se dissolver. Longe das cidades, no silêncio das montanhas e desertos, algo começava a tomar forma. Não era uma invasão, nem uma doença, nem um exército. Era uma crise invisível. Uma ruptura entre o povo e aquilo que havia sustentado sua história por gerações. O vento soprava sobre colinas secas, rios diminuíam, e o silêncio parecia mais pesado. Homens buscavam respostas em templos estrangeiros. Sacrifícios eram oferecidos a deuses que não falavam. E nesse vazio espiritual, surgia a voz solitária de um homem. Elias aparece sem aviso, sem exército, sem coroa, apenas com palavras que queimam como fogo. Ele atravessa vilas, confronta reis, desafia sacerdotes. Declara seca sobre a terra. O céu fecha. Meses viram anos. O chão racha. O alimento desaparece. O povo observa, dividido entre medo e incredulidade. No Monte Carmelo, o confronto se torna público. 2 altares, 2 caminhos, silêncio absoluto. Então o fogo desce do céu, não como espetáculo, mas como ruptura. O povo cai com o rosto em terra. A realidade havia sido atravessada pelo invisível. Mas o impacto não termina ali. A seca traz fome. A fome traz desespero. Vilas começam a esvaziar. Animais morrem nos campos. O silêncio substitui o som das colheitas. A presença divina, antes ignorada, torna-se inescapável. E mesmo assim, muitos resistem. O coração humano oscila entre fé e medo, convicção e dúvida. As pessoas tentam entender. Alguns veem castigo, outros veem acaso. Sacerdotes pagãos multiplicam rituais. Reis tentam manter controle. Há quem culpe o profeta. Há quem o siga. A ciência da época não explica. A política não resolve. E cada tentativa equivocada aprofunda a crise. A seca não é apenas física, é espiritual. O vazio cresce dentro das pessoas. Com o tempo, algo mais profundo se rompe. Famílias se dividem.
Vizinhos desconfiam uns dos outros. A fé deixa de ser certeza coletiva e se torna escolha individual. Alguns abandonam tudo, outros endurecem. A ordem social enfraquece. O medo se infiltra no cotidiano. O silêncio pesa mais que qualquer ruído. No desespero, surgem culpados. Estrangeiros são acusados. Minorias são rejeitadas. Conflitos religiosos se intensificam. A fé vira arma. O fanatismo cresce. Onde antes havia busca por Deus, agora há medo e imposição. A crise espiritual se transforma em crise moral. E a violência, ainda que localizada, revela o quanto o coração humano pode se perder quando a esperança desaparece. Mas a tragédia não fica nas cidades. No campo, a terra seca engole sementes. Poços esvaziam, colheitas falham, vilas inteiras desaparecem. A natureza avança silenciosa sobre construções abandonadas. Caminhos antes cheios tornam-se desertos. O mundo visível reflete o invisível. A nação inteira sente o peso da ruptura. Então, lentamente, a seca termina. Não como vitória humana, mas como exaustão da própria tragédia. A chuva volta, o solo respira, rios correm novamente. Mas nada é como antes. O povo carrega cicatrizes invisíveis. A memória do silêncio dos céus permanece. Um novo tempo começa a nascer. Eliseu surge como continuidade, mas também como transformação. Seus milagres não são confrontos, mas sinais de restauração. Água purificada, alimento multiplicado, vidas preservadas. Não é espetáculo, é reconstrução. A sociedade aprende que poder não está apenas em reis ou exércitos, mas na fidelidade silenciosa. Israel nunca mais seria o mesmo. A fé deixa de ser herança automática e se torna escolha consciente. A relação com o divino se aprofunda. O povo aprende que prosperidade sem direção espiritual pode levar ao colapso, e que o invisível molda o visível de formas que nenhuma muralha pode impedir. Séculos depois, ainda ecoa a memória daquele tempo. O confronto entre fé e idolatria não pertence apenas ao passado. Ele reaparece sempre que o homem substitui essência por aparência, verdade por conveniência, propósito por poder. A pergunta permanece, atravessando gerações. Quando tudo parece sólido, o que realmente sustenta uma civilização? A história não termina nas ruínas, mas nas lições. Olhar para trás é enxergar padrões, escolhas e consequências. Porque compreender o passado é iluminar o presente. E enquanto avançamos para a próxima era da história, fica o silêncio de uma reflexão. Quantas vezes a humanidade precisa esquecer antes de finalmente entender?